Oi, Gisélia. Gente, que saudade de vocês, né? Daí a gente vai vendo como nós estamos reféns dessa situação, né? Dessa calamidade que está acontecendo. Queria saber assim, se você sabe como que tá os demais colegas, como é que está a situação, né? A nossa unidade agora ela está sem água, né? A água baixou. A gente ainda não tem uma noção dos danos que a gente teve com relação, né, à estrutura, com relação à questão de equipamentos, dos laboratórios, né, porque todos os laboratórios eram no térreo, né, então todo o térreo foi afetado, tá, entrou água em todo o térreo. Não foi feita ainda a limpeza, tá, porque a gente está numa fase de fazer primeiro tem que primeiro registrar por meio de fotos e tudo mais, para poder acionar o seguro, né? Então, primeiro está sendo feito essa inspeção, a gente pode dizer assim. E após isso, né? Provavelmente agora no processo vai ocorrer essa questão de limpeza, a gente vai tentar daí, então, né? Ver quando nós vamos conseguir voltar de forma presencial, tá? Nós temos trabalhado com todo mundo, assim, sempre na sexta-feira, não sei se vocês notaram, mas vai ser sempre na sexta-feira, a gente vai ser sempre sair o pronunciamento da semana seguinte, tá? Justamente porque a gente está avaliando. Essa semana a gente está avaliando a questão da adesão dos alunos com a aula online, né? Como que está acontecendo, se a gente está tendo todos os nossos alunos sendo possibilitados de estarem presentes na aula ou não, por N motivos, né? Então, a gente está ponderando, né? Está tudo sendo ponderado. Assim, não tenho... assim, se eu fosse, né, estimar, eu não consigo estimar ainda nenhuma data, assim, que a gente possa retornar, tá? A gente espera que seja o mais breve possível, mas como vocês mesmos sabem, né, foi muito afetado, né? Muitas regiões foram afetadas, né? Então ainda está assim caminhando um pouco com relação ao próprio entorno, né? Não só a unidade, mas como o entorno também precisa funcionar, né? Então a gente tem acompanhado ali o que está acontecendo, principalmente em Porto Alegre, aqui em Canoas também, né? Aqui em Canoas ainda tem casas abaixo da água, assim como tem em Porto Alegre. Então eu queria saber um pouco de vocês, né? Saber como que está a situação de vocês, se vocês estão conseguindo trabalhar, se está tendo restrição no trabalho de vocês, se a casa de vocês de alguma maneira foi afetada, se o entorno foi afetado, né? Eu queria poder entender um pouquinho assim de como que está o perfil da turma, tá? Então, se alguém quiser falar, ficaria bem contente. Posso começar então, já que eu comecei abrindo a imagem. O meu trabalho aqui em casa não afetou nada, né? Não fiquei sem água nem sem luz, mas o trabalho afetou uns 80% mais ou menos. Os condomínios não suspenderam, né, as atividades por conta da falta de água, falta de luz. E aí ficou bem defasado, assim. Deu um mês fraquíssimo, né, para nós, né? A princípio foi o trabalho só que afetou. Mas isso afeta diretamente de uma maneira a tua família por causa da questão também de renda, né? Acredito eu. Não, com certeza, né? A empresa absorve no momento, mas mais Isso a longo adiante prazo, né? mais adiante vai vir a conta, né? Sim. Mais alguém?
Boa noite. Boa noite. Eu não fui afetada de nenhuma forma. Família também, pouquíssimas pessoas. Mas não estou podendo acessar Porto Alegre. Eu trabalho numa área que não foi afetada em Porto Alegre também. Mas eu sou de Gravataí, então eu não consigo ter acesso a Porto Alegre. Estou trabalhando remotamente, que não me afetou muito também pelo fato da empresa ter disponibilizado todos os recursos para continuar trabalhando de casa. Mas tem alguns familiares que foram atingidos, a gente tá se virando como pode. E, no mais, tudo tranquilo. Que bom, que bom. Mais alguém quer falar? Aqui onde que eu moro na Zona Norte, não foi afetado, só a água, que a gente foi ter água ontem no bairro. Porque desde a semana passada, acho que de quinta, vinha às 7 horas da manhã, 8h30 já não tinha mais água. E uma água muito barrosa. Ontem que começou a vir água normal, normalizou o abastecimento de água. Aqui eu também tive problema com o abastecimento de água. E como a gente tem caixa d'água, às vezes a gente não se dá conta que parou a água da rua, né? E daí eu acabei ficando sem água também, assim, por alguns dias. A gente acabou emprestando, né, para muita gente tomar banho. Então, muita gente aqui, os vizinhos que não tinham caixa d'água, a gente emprestou para dar banho. A gente ficou alguns dias sem água, agora a gente voltou a ficar sem água. E hoje, a princípio, estamos com água também, né? E daí é algo complicado também, né? E não sei se tu tem sentido, mas eu tenho sentido um cheiro ruim na água. Não, aqui não veio primeiro com barro, né? Agora tá vindo branca de cloro. Eu vi que ontem de noite a água tava branca de cloro, que eu enchi uns baldes, né? Não sabia se ia faltar de novo. Tava bem branca a água de cloro. Até pros bichinhos eu tô dando água mineral. Ou então eu pego lá do serviço, lá no serviço a gente tem reservatórios grandes de água, né? Eu levo bombona de lá para trazer para casa. Colega, na verdade, esse branco não é cloro, isso é oxigênio que está na água, é ar. Como as bombas pressurizam, tem muito ar na rede. Mas fica meio cheirando a cloro. Tem cheiro de cloro, tem. Eu Até tenho pode notado ter que o mais cloro, mas não é por causa meu cabelo parece estar de praia, assim, por causa do cloro, sabe? Tipo, parece que eu tava na piscina, daí tá bem ruim o cabelo, assim. Mas isso é o menos, né? É o menor dos problemas perto do contexto todo, né? Não, eu só agradeço, não tenho nada a reclamar. Deixa ficar sem água, a gente dá um jeito. Graças a Deus, perto de mim, assim, meus parentes não tiveram problema, sem ser umas goteirinhas, mas isso é normal, a gente só tem a agradecer. Eu não tenho parentes aqui, né? Então, assim, eu não tive diretamente parentes afetados, mas eu tive, né? A menina que limpa aqui em casa, a casa dela tá abaixo d'água, alguns conhecidos, da minha vizinha aqui, por exemplo, né? Que é uma das pessoas mais próximas a mim, a família do marido dela toda foi afetada, então a gente conhece, né? A gente convive. Então, de uma certa maneira, a gente fez uma grande força-tarefa aí ao longo dos últimos dias, tentando, né, ajudar no que a gente consegue. Não é algo, assim, não é algo que eu mesmo morando em Alegrete é famoso por ter enchente, né, porque o rio cruza no meio da cidade. Então, assim, é algo recorrente na minha vida, desde pequena, sempre ouvi falar da enchente. Na casa da minha mãe é muito ao extremo da ponte, então nunca pegou enchente. Mas a gente sempre lidou com isso, né? Que às vezes a cidade estava interrompida, tu tinha que, para ter acesso ao outro lado da cidade, tu tinha que fazer uma volta enorme, essa questão toda. Mas nas proporções que foi aqui, é algo assim surreal, assim, inacreditável. E eu confesso para vocês, assim, que se eu paro muito, começo a olhar muito, assim, alguma coisa no Instagram, algum jornal, eu já começo a chorar, assim, porque nos primeiros dias que teve, a gente se voluntariou para ajudar, porque era um desespero, a gente, né, ninguém sabia direito o que fazer, e as cenas que a gente viu, né,
Eu digo assim, vai precisar de anos de terapia para a gente conseguir esquecer assim, o que a gente viu, o desespero das pessoas e dos animais e tudo mais. Então, a gente espera, né, que o governo faça o seu papel agora, que, né, o governo de cada cidade e do estado faça o seu papel, ajude essas pessoas e que as coisas aos poucos vão voltar ao normal, né? Eu acho que vai tempo, tá? Acho que vai bastante tempo para isso. Porque aqui, por exemplo, em Canoas, até onde eu sei, tipo, um bairro só teve acesso a começar a limpeza das casas, né? Que ainda está sem acesso. Então, fica, tipo, tá muito demorado, né? Tá um processo muito lento, muito devagar. E isso então vai levar um tempo, eu acho, para que tudo possa ser normalizado. Eu estimo ainda uns 3 meses, sabe? Se tu começar a pensar, assim, nos danos estruturais, né? Porque pensa, assim, a água, né? A gente vem trabalhando isso na disciplina. A água exerce uma pressão, né? Essa pressão, ela é uma força sendo aplicada naquela região. Então, muitas dessas casas nem foram dimensionadas para esse tipo de situação, né? Para ter uma força horizontal sendo exercida, que essa pressão está correlacionada ainda com a flutuabilidade de outros, né, eletrodomésticos, móveis, que possam ainda gerar pontos de concentração de carga. Muitas casas vão precisar passar por essa avaliação. Claro que a gente sabe que não é uma realidade de todo mundo, né? Se a gente pegar os bairros mais afetados, que possuem, né, uma classe intelectual mais inferior a nós, isso não vai ser uma preocupação para eles. A preocupação é limpar e voltar para casa, né? Mas eu tenho feito alguns contatos já com algumas pessoas que do meu entorno, né? Eu tenho me disponibilizado a ir nessas casas após a limpeza, para olhar essa questão estrutural, né? Daí, partindo disso, partindo desse desejo, eu tenho conversado bastante com a faculdade para que a gente possa, de repente, tentar alinhar algo próximo a isso, né? Que a gente possa, de repente, estimular vocês a fazer um pouquinho do seu entorno, né? Porque se cada um ajudar um pouquinho do seu entorno, a gente ajuda uma grande área, uma grande cobertura de área, né? Então a gente está trabalhando nisso para ver como que a gente pode auxiliar, tá? Assim como foi feito no Vale do Taquari o ano passado, foi feito esse levantamento, né? Só que, contrário, o governo pagou as pessoas para fazer esse levantamento. Acredito que não vai ser, talvez, essa realidade de agora, tá? Não sei, até porque é tantas áreas que seria, né, financeiramente, eu acho que o governo não iria bancar. E ainda tem história que o governo nem pagou da outra vez ainda, né? Então, tem tudo isso. Mas o que eu pensei, né? Eu comecei a pensar um pouco, tipo, como eu posso ajudar? Daqui a pouco a gente pode fazer alguns cursos, né? Uns mini cursinhos, assim, tipo, de preparação mesmo do que é mais importante a gente avaliar numa situação dessa, né? Até o CREA, acho que fez uns 2 ou 3 dias, agora acho que segunda, terça, não sei se hoje teria, um curso, né, sobre perícia de avaliações após enchentes. Não pude participar, porque é bem no horário de aula, né? Então já estou dando aula na segunda, na terça, todas as noites eu estou dando aula. Mas eu acho que seria essa ideia, assim, da gente observar alguns pontos que são importantes de avaliar, para que a gente possa deixar essas pessoas mais tranquilas também para retornar aos seus lares. Mas claro que não é assim, vamos fazer uma força-tarefa, pegar um bairro e destrinchar um bairro. Não, eu penso muito nessa questão do teu entorno, né? Quantas pessoas tu consegue auxiliar em relação ao teu entorno,
que tu conhece, que tu pode ir lá, que tu pode dar um apoio, né? Porque às vezes você olhar uma fissura, tentar compreender essa fissura, se é uma fissura estrutural ou não. Acho que esses são os principais pontos de análise visual, né? Quando a gente tem uma análise visual. Até porque a gente não tem o histórico anterior, a gente não sabe como estava a casa antes, a gente só tem o histórico pós-calamidade, né? Pós-enchente. Seria que a gente pudesse, de repente, observar, né? Algumas fissuras que possam trazer um dano mais estrutural, que se chame atenção, né? Então, eu tenho pensado um pouco nisso, tenho tentado estruturar isso, e assim que eu tiver algo um pouco mais uma autorização, né, que tipo assim, que a faculdade realmente ela esteja alinhada com esses meus objetivos, né, eu posso contatar vocês, e daí quem tiver interesse, né, depois disso pode ser revertido em horas complementares, né, a gente pode fazer essa troca, tá? Então tô pensando e tô amadurecendo a ideia de uma forma que seja legal perante a instituição também. Até porque a nossa própria faculdade ela vai precisar dessa inspeção, né? A gente pode começar por ela, assim, ela vai precisar dessa análise, desse olhar, né? Mais clínico, justamente por também ter sofrido, né? Os mesmos abalos, né? Talvez numa magnitude menor do que outras regiões, a gente consegue mais ou menos, né, compreender. Então, eu tô pensando aí como que a gente pode, de repente, ajudar, né, ser mais proativo com relação a isso, principalmente aquelas pessoas que não têm condições nenhuma, e também aquelas pessoas que não têm nem acesso a essa informação, sabe? Eu acho que talvez seja importante a gente olhar um pouco para isso, tá? Daí quem tiver interesse, quando tiver algo mais formalizado, a gente vai conversando e vamos alinhando isso. O Renan escreveu aqui em casa não faltou luz e nem água, só perdi meus 2 cadernos que eu esqueci na FTech. Putz. Eram de 3 semestres. O problema é locomoção, se a cota não passar de 5,5, eu tô salvo. A locomoção acho que agora já melhorou, né? Pelo que eu vi hoje, alguns pontos já foram abertos, que antes só tinha, né, acesso, por exemplo, Canoas só tinha acesso pela 118 para Porto Alegre, tanto que eu precisei 2 vezes em 2 semanas diferentes, e as 2 levaram 5 horas para chegar, né, um trajeto que faz ali em 30 minutos, né, eu daqui da minha casa para a FTech hoje eu faço ali em 20 minutos, né, provavelmente se eu fosse fazer esse trajeto talvez fosse demorar 1 hora, 1 hora e meia, ou até mais, né, dependendo do ponto de acesso. Eu acredito que esses pontos de locomoção, eles vão melhorando a cada dia. Sexta-feira eu tenho nutricionista em Porto Alegre, até vou me aventurar, vou ver como é que vai estar. Mas é isso, gente, a gente vai buscando um pouco essa normalidade. A nossa turma, com relação agora à disciplina, né? A nossa turma chegou a fechar o grau A antes de acontecer tudo isso. Então, acredito eu que em outras disciplinas vocês não tenham fechado ainda alguma avaliação ainda esteja pendente, tá? O que a gente tem de posicionamento? Tá? A gente tem de posicionamento que essa semana nenhuma avaliação pode ser realizada, tá? Para a semana que vem, a gente também não tem esse posicionamento ainda, mas a gente acredita que não é o momento de avaliação, tá? Não é um momento de exigir de vocês um desempenho para ser avaliado, sendo que a gente vem de uma situação que teve um corte, né? Teve um corte nessa linha de estudo, nessa linha de aprendizagem, até porque vocês vinham muito mais
engajados nas disciplinas a cada semana e tendo essa rotina, no momento que a rotina muda, no momento que não tem aula, a gente sabe que corta aquele ritmo, né? O ritmo, ele é cortado. Então, se depender somente de mim, tá? Somente de mim, as avaliações, elas vão levar um tempo a mais para ocorrer, tá? Não depende somente de mim, mas a gente está avaliando. Como que essas aulas vão ser recuperadas dessas semanas que a gente não teve a aula, tá? Estamos esperando um posicionamento do MEC, tá? O MEC vai posicionar qual será a melhor forma de recuperação dessas aulas, até porque não foi só a nossa instituição, foram várias instituições que pararam, né? Quase todas ao entorno da gente, daqui do Rio Grande do Sul, parou. Então, a gente está esperando esse posicionamento. Professora, boa noite. Boa noite. Tem uma pergunta sobre as provas. As disciplinas que são online e já são online, elas têm essa mesma recomendação de não ter provas, né? Isso. Nenhuma prova é para ser aplicada, tá? Se alguma prova estiver aplicada, eu peço que vocês entrem em contato comigo, tá? A recomendação é não... Tanto que a aula de hoje ela é uma revisão para a gente começar a se ambientar novamente. Se semana que vem continuar nesse formato online, que provavelmente vai ser, porque a gente talvez não vai ter limpado a nossa faculdade a tempo, daí sim eu começo a trazer um conteúdo novo. Porque daí já está passando um tempinho a mais né, dá um tempo das pessoas começarem a se reorganizar. Porque se a gente pegar aqui, ó, são 42, 43 alunos. A gente tem 9 só hoje aqui. O que está acontecendo com esses outros? Né? Então, assim, de uma certa maneira, eu preciso entender. E a gente também não tem um número de alunos afetados. Né? A gente não tem uma noção. A gente estima, eu estimo alguns alunos pela região onde residem, mas a confirmação mesmo a gente ainda não tem. Né? Então, assim, não faz sentido aplicar nenhuma prova nesse período, sendo que... Porque, assim, todos fomos afetados, tá? Todo mundo foi afetado. Alguns diretamente, outros indiretamente, mas todo mundo foi afetado, né? Psicologicamente, todo mundo foi afetado. Foi algo assim que, né, mexeu com todo mundo. Acho que não teve uma pessoa no país que em algum momento não leu algo sobre o que estava acontecendo, ou não, né, ficou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Então, isso também é um ponto que eu considero muito, é o psicológico de vocês, né? Porque a avaliação, ela é um instrumento para a gente validar que vocês aprenderam o conteúdo, né? Parte desse pressuposto que ocorre, isso é uma validação. Mas claro que a gente sabe que essa validação, ela necessita, né, de alguns critérios. No nosso caso, que é uma disciplina presencial, a gente sabe que a avaliação ela vai funcionar melhor de forma presencial, né? Então, porque a gente vem construindo isso de forma presencial. Então, essa é a recomendação. Assim, eu tô com o grau A aberto, eu tô com o grau B aberto, ou o grau C daquelas disciplinas de P1, vai ficar aberto. Esse não é o momento, entendeu? Não é o momento de vocês se preocuparem com isso. E eu digo mais, é um momento agora de vocês começarem a se reorganizar os estudos. Como o Renan mesmo aqui colocou, eu perdi meu caderno, né? Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou, depois que a gente finalizar a aula, eu vou tirar foto de todo o meu caderno de hidráulica. Claro, tem algumas anotações que talvez vocês não vão entender, né? Uma coisa meio minha. Mas eu vou colocar ali, né? Vou colocar disponível para vocês, para que a gente possa começar a, sabe, trazer isso de volta para o nosso raciocínio, para nossa mente, tipo, se organizar
perante a isso? Então, a gente precisa criar essa rotina de estudos novamente, que por 2 semanas se perdeu. E eu sei que, né, por mais que eu diga, só 2 semanas. Gente, às vezes nas férias de julho, chega de um semestre para outro, eu já não lembro de mais nada. Que às vezes é realmente 2 semanas. Né? Então, teve esse corte, teve esse abalo psicológico, tem tudo isso que a gente está ponderando, tá? Tudo isso está sendo levado em consideração para isso. Se as avaliações das disciplinas que são no formato online forem liberadas para serem realizadas, provavelmente, tá? Não dou certeza, mas provavelmente o prazo vai ter que ser maior de tempo de prova ali disponível. Não pode mais ser as 48 horas. Até porque a gente não tem uma noção aqui, por exemplo, na turma de vocês, eu não tenho noção por que os demais não estão presentes, se daqui a pouco eles estão assim, eu não, sei lá, eu não posso assistir a aula porque na minha casa entrou água e o meu computador queimou. Ou aonde eu tô, a internet não tá boa o suficiente para que eu possa acessar. Então, assim, não tem como tu exigir do aluno fazer a avaliação em 48 horas, tá? Então, assim, fiquem tranquilos quanto à avaliação. Acho que não é o momento de vocês ficarem um pouco preocupados com isso, tá? Existe o bom senso, a gente tem noção. Pode falar. Eu te perguntei porque o meu namorado faz na FTEC também. E ele tem uma prova hoje. Mas aí sim, o professor deixou uma semana aberta. Mas mesmo assim, até onde eu sabia, não era para estar tendo prova, né? Aí por isso eu te perguntei. Qual que é o curso? Ele faz elétrica. Eu posso mandar uma mensagem no grupo dos coordenadores e ver sobre isso, tá? Mas a princípio não era para ter. Essa é a recomendação que a gente tem. Sem avaliações, sem conteúdo denso, conteúdo novo. Principalmente essa semana, né? Que seja isso. Tem que ver se essa não é uma disciplina que está sendo ofertada por Caxias, porque Caxias, ela está ocorrendo, né, a unidade de Caxias, ela está ocorrendo de forma diferente das unidades aqui de Porto Alegre e Novo Hamburgo, tá? Então, a gente está muito mais alinhado no Novo Hamburgo, Porto Alegre e Begém, né? As três estão sempre tomando as mesmas decisões para as três, mas a gente sabe que Caxias está com um tratamento diferente, porque não foi afetado, né? Praticamente só foi afetado o interior, então eles estão com uma conduta diferente. Então só tem que ver se é uma disciplina de lá, tá? Daí a gente pode tentar ir atrás, mas não era para ser, tá? A gente tem a recomendação, principalmente as online, porque as online elas pegam várias unidades, então pode afetar, né? Uma online pode ter aluno de Caxias, de Bento, Novo Hamburgo, Porto Alegre, então tu acaba deixando isso um pouco restrito. E infelizmente, gente, assim, num panorama geral, né, tem muitas pessoas assim que às vezes estão um pouco de fora, talvez não tenham noção da gravidade em si, assim, sabe? Tipo, às vezes estão numa cidade que não foi afetada, a vida tá igual como sempre teve, talvez ache que não é para tanto. Mas quem está aqui, quem está vendo, tem um olhar um pouquinho diferente, tá? Mas a princípio não era para ter. Pelo menos foi o que a gente teve de recomendação na reunião na sexta-feira. Então, toda sexta-feira a gente tem reunião, tá? Sempre a gente se reúne para discutir e ver quais são as recomendações. Mas alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, quer abrir o coraçãozinho? Eu acho que quando a gente retomar as nossas aulas presenciais, nós vamos precisar fazer outra aula com lanche, assim, sabe? Para compensar todo esse tempo que a gente vai ficar distante. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Pode falar. O fogão que tiver alagado pode recuperar. Ó,
Isso é ótimo, 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 ótimo. É isso aí. Tem como, né? Mesmo 2 semanas depois, na água? Tem, Na água podre? tem. Dá para lavar com mangueira, tirar a água e desobstruir os canos. Ah, que bom. Porque isso é uma questão que eu vi muito com a menina que limpa aqui em casa, né? Tipo, ela saiu de casa, foi o bote lá, resgatou ela, os cachorros, enfim. E ela tá na casa de uma comadre. Daí ela veio aqui, né, buscar algumas coisas que a gente tinha separado para ela levar e tal. E daí ela tava na primeira semana, assim, ela tava tipo, tô bem tranquila, Débora, eu vou salvar tudo, vou limpar, vai funcionar tudo, não sei o que, não sei o que. Daí na outra semana ela veio aqui de novo, que a gente tinha conseguido mais cobertas, porque toda a família dela foi afetada, tipo, a mãe, os irmãos, cunhado, tipo assim, 25 pessoas. E esfriou, e eles estavam precisando de coberta, e a gente conseguiu levantar mais cobertas para eles, consegui pegar com várias pessoas. E daí ela já estava bem mais tristonha, assim, porque daí ela viu que começou a baixar a água, e daí na árvore que tem na frente da casa dela, aonde a água pegou, a árvore morreu. E para cima ainda tem alguns galhos verdes. E daí ela começou a ficar preocupada, ela assim, mas o que tem nessa água que tá tão, né, tão forte? E eu só que a todo momento eu não quis nunca tirar a esperança dela que ela pode recuperar as coisas dela, porque isso é uma coisa muito particular, eu jamais faria isso, né? Eu sempre digo, eu acho que dá, né? Mas agora tu me falando, acho que eu fico até mais tranquila, porque eu achava que nada ia se salvar. Assim, eu achei que nada poderia se salvar, sabe? Mas um fogão que já salve, olha, já dá Essa semana eu já salvei 7. Né? 7 fogões. Que bom. Dá, sim. Tem um colega meu da computação também, Sora, que falou que consegue salvar bastante coisa. A única coisa que não tem como salvar é televisão e coisas com LED, tipo monitor, coisa assim. Mas fora isso, computador, geladeira, máquina de lavar, é tipo limpar ela, deixar secar bem e um repara o outro e funciona de novo. Geladeira, acho que geladeira são 10 ou 12 dias. Fora da não ligar, né? Pois é. Sabe o que a gente podia fazer, de repente, Janira? Tipo, montar um manualzinho, assim, sabe? Tipo, sobre os fogões. Tem que fazer... Que nem tu me comentou, sabe? A gente podia, de repente, escrever isso e eu começar a compartilhar também para todo mundo. Porque eu acho que é essa ânsia que as pessoas vão ter de lavar e já querer ligar, assim, sabe? Porque eu fiz isso já uma vez. Eu já queimei equipamento por, tipo, uma vez caiu um power bank que eu tinha para carregador de celular. Caiu dentro da máquina de lavar, daí eu logo quis secar e quis ligar, daí eu torrei ele. E eu acho que as pessoas vão ter isso, assim, sabe, esse negócio de dizer assim, vamos ver se está funcionando ou não. Mas eu acho que seria legal se a gente dissesse, mais ou menos estabelecesse alguns prazos, pelo menos para as pessoas se orientarem, assim, sabe, ter um caminho, assim, de como proceder. Hoje, por exemplo, eu fui numa creche que ela tinha 4 geladeiras e 2 freezers, né? Daí ela disse que o pessoal lá da manutenção olhou, disse que 12 dias para ligar, né? Que mandou ela lavar com mangueira, tirar todo o barro ali na Cidade Baixa. E aí, daqui 12 dias, né, ligar, né? Então ela vai esperar os 12 dias. Só que, é claro, às vezes a pessoa só tem uma geladeira em casa, né? Complicado. Eu acho que esse vai ser um detalhe, assim, de o que a pessoa vai fazer? Vai voltar para casa e daí não tem a estrutura, né? Tipo, só tem o teto e tudo mais, e tem que esperar 12 dias, é bastante tempo, se a gente parar para pensar, né? 12 dias para uma pessoa que está precisando. Mas o bom é que eu vou falar para as pessoas que vierem falar comigo, eu já vou passar essas informações que vocês me passaram. Muito obrigada, isso já ajuda bastante. Da gente ter alguma forma, porque eles vêm eles vêm pra gente, porque, né, tipo, sou engenheira, né, só que, tipo assim, sou engenheira civil, não sei nada sobre eletrodomésticos, essas coisas, assim, eu não tenho, né, mas eu sempre falo, não, eu vou tentar descobrir com alguém, se alguém pode me ajudar com relação a isso, né, então, tipo, daqui a pouco eu descubro algo, já descobri, já consegui hoje, e eu nem me lembrei de você, realmente, vou falar isso até para
toda a família da menina que me ajuda aqui, tipo, vamos lá, vai, vamos, qualquer coisa eu te chamo, né? Pago o teu serviço para te ajudar ela, porque eu tô bem preocupada, assim. É Não, muito Débora, triste. até falar para os colegas aqui, tá? A gente recuperou esses 7 fogões sem cobrar nada, tá? Porque tem pessoas que nem podem pagar, né? Claro, tem alguns, por exemplo, 2 eu não consegui arrumar a elétrica, a pessoa ligou antes com o fogão molhado, então acabou queimando a central do automático, né? Daí isso é uma peça que tem que trocar, daí a pessoa disse que vai se organizar para futuramente trocar, né? Mas no isqueiro volta a funcionar. Se alguém tiver alguém que precise, aí conversa comigo, me chama no WhatsApp, e a gente vê o que faz. Ah, que legal, que bom. Vou dar disso para quando baixar, né? Porque ali na Matias Velho, eu vi, ela me mandou um vídeo hoje, tá na metade da casa, tipo, tá na metade da janela, então ainda tem um período ainda para descer, né? Mas enfim. Água, né, gente? Quem diria? Água. Bem a disciplina que a gente tem trabalhado, né? Então, qual que é a minha ideia hoje, tá? A minha ideia hoje é só realmente a gente dar uma relembrada um pouco no conteúdo, tá? A gente começar a trazer isso da nossa memória, trazer isso um pouquinho para cá, para que semana que vem a gente já esteja mais alinhado, né? Então, assim, é uma construção, tá? Também não quero exigir de vocês, assim, e é que daí a linha é muito tênue, tá? O que acontece? Tem alguns posicionamentos que dizem assim, que o pessoal vai, né, vai largar o boi com as cordas, nananana, e tem uma linha de pessoal que, tipo, tá preocupada, que quer, né, eu acho que é um pouco a minha linha de, tipo, não, tudo bem, a gente vai retomar, a gente vai reorganizar, mas também não é igual abaixo, entendeu? Não é, tipo, acelerando o processo, eu acho que é um processo. Então, assim, pode ser que em algum momento vocês escutem algum posicionamento diferente do meu, tá? É o meu posicionamento, é a minha linha de visão de vida, é o que eu acredito, que a ideia é essa, tá? Mas, assim, só isso que eu quero deixar claro, e se isso não ocorrer, eu quero que vocês reportem a mim. Essa semana, principalmente, não é para ter conteúdo novo, conteúdo denso. O professor chegar e despejar um monte de conteúdo em cima de vocês. Não é para isso acontecer, tá? Então, se isso acontecer, eu quero que vocês podem me chamar no WhatsApp, podem me mandar um e-mail, me reportem isso que eu vou conversar com o professor, tá? Porque a gente passou essa orientação. Não é para ter um conteúdo denso, um conteúdo... Porque o que eu acredito, tá? Ninguém pediu para estar nessa situação. Ninguém fez algo para causar essa situação. Foi uma catástrofe climática. E não é justo com aquele aluno que, além de perder a sua casa, além de perder todo, né, está vivendo no olho do furacão, né, que não sabe se vai voltar para casa, não sabe se vai recuperar seus móveis, não sabe o que vai ser da sua vida, ele ainda ser prejudicado dentro da faculdade, porque alguns pensamentos querem que corre o conteúdo e não se importa. Eu não vou fazer isso, tá? Eu não acho justo com essa pessoa que está passando já por tanta coisa e ainda ser mais prejudicada. Mas claro que eu não quero deixar quem não foi diretamente prejudicado sem conteúdo nenhum. Então, eu vou ponderar isso, tá? Eu vou levar isso bem numa balança para que não prejudique um lado e também não prejudique o outro. Vocês vão ter, sim, o conteúdo, ele vai acontecer. A gente tem várias formas de conseguir recuperar o conteúdo, né? Então, saibam disso, tá? Que eu, principalmente a minha disciplina, estou preparando ela para isso, para que não prejudique nenhum lado. Talvez em algum momento vai acontecer de um lado pesar mais, do outro lado pesar menos. Mas vamos trabalhando por semana e vamos equilibrando isso, tá? Até que a gente consiga ter uma normalidade mais efetiva de realmente o que vai ser do nosso futuro, tá? Mas a gente vai trabalhando, vai dar certo, né? Eu tenho certeza que muito em breve as coisas vão retomando os seus lugares, né? Vão se reorganizar e a gente vai voltar para a normalidade da nossa sala de aula ali, né? Tendo o nosso conteúdo, tá? Então eu vou abrir os
os slides, eu vou passar alguns conceitos para a gente se ambientar. Para daí, semana que vem, a gente começar a introduzir um novo conteúdo para ver, né? Também vou ver como é que vai ser a adesão dos alunos semana que vem, como é que isso vai funcionando gradativamente, tá? Como a aula está gravada, né? Está sendo gravado, vai ficar. Eu tô até fazendo diferente. Em vez de disponibilizar somente o link, daí quem não entra com o e-mail institucional acaba não tendo acesso ao link, eu estou baixando o vídeo, estou postando ele dentro do YouTube, e daí eu posto o link do YouTube. Daí qualquer pessoa tem acesso ao link. Então, vocês não ficam, às vezes, dependendo dessa autorização. Porque o que acontece? Quando você vai lá, tenta acessar aquele link que é institucional, vai vir um e-mail para mim pedindo que eu aceite a sua autorização. Se você entrou com o seu Gmail, por exemplo. Muitas vezes eu não estou disponível ali para fazer aquele aceite naquele momento. Então, para evitar de você ter que esperar talvez um tempo, um retorno meu, eu já posto ele no YouTube, ele já fica disponível para você. E o bom de postar no YouTube é que esse link ele expira em um determinado tempo. Daí no YouTube não, tá hospedado lá, vai ficar até o tempo que eu resolver excluir. E eu não tenho o hábito de excluir, eu deixo lá. Então, vocês vão poder revisitar esses vídeos quantas vezes vocês quiserem, tá? Para auxiliar vocês. Então, vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho em alguns conceitos, tá? Vou só passar essa parte aqui dessa mais inicial que a gente estava vendo, né? Porque esses conceitos, eles voltam. Deixa eu só ver se eu pego essa aqui. Vou começar na aula 2, que eu acho que a aula 2 lá tá mais... Que ali era mais uma introdução mesmo, mas aquela 2 ela já está um pouquinho mais esquematizada para nós. Né? Então, a gente começou a nossa disciplina falando sobre hidrostática, que é a mecânica dos fluidos. E que para que isso funcionasse, né, pessoal, de maneira correta, primeiro nós temos que levar em consideração a questão de transformação de unidades, né? Então, entender o que é uma densidade e massa específica, né? Deixa eu só pegar aqui minha canetinha aqui, né? Eu gosto de riscar. A densidade e massa específica, daí a gente lembrou que elas são uma razão entre a massa de um corpo e o seu volume, tá? Então, a ideia da densidade, ela é aplicada para um corpo como um todo, tá? A definição de massa específica é quando ela faz referência a uma substância pura e homogênea. No caso de a gente trabalhar com fluidos, né? A gente pode trabalhar tanto com o conceito de massa específica e densidade. A gente vai trabalhar com os dois. Então, matematicamente, né? Densidade ou massa específica, a unidade dela é quilo por metro cúbico, que é a razão entre a massa pelo volume. Até porque a própria unidade final, ela já me induz isso, né? Uma massa por um volume. Outra unidade também muito conhecida, principalmente quando a gente está falando de materiais, é grama por centímetro cúbico, tá? E é a mesma coisa, é só fazer um fator de conversão de unidades. Então, 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilos por metro cúbico. Então, se eu quiser transformar de grama para centímetro cúbico para quilo por metro cúbico, eu só multiplico por 1000. Então, a gente viu aqui algumas densidades, elas são diferentes para alguns materiais, né? Ouro, ferro, água. E a água, por ter... Acho que tem alguém que quer entrar. A água, por ter um parâmetro 1, né? Ó, 1 grama por centímetro cúbico, ela acaba se tornando sempre um fator de comparação com os demais, tá? Então, aqui, ó, a gente pode ver qual que é a diferença, né, entre dois materiais distintos. Um é madeira, o outro é você tem um bloco de concreto ou uma pedra, né?
que a densidade está correlacionada com a massa e o volume. Aqui eles têm volumes distintos e massas distintas, né? Provavelmente, daí é aquela mesma questão. 1 quilo de pena vai ter um volume muito grande do que 1 quilo de pedra. Tem um volume muito menor, mas os dois têm a mesma proporção de quilo, tá? A gente viu também sobre a questão de pressão. Pressão é força sobre área, tá? Então, a pressão, as unidades que a gente trabalha em pressão é Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, PA, né? Então, a força ela é aplicada em Newton, porque é uma razão, e a área sobre a qual se aplica é metro quadrado, né? Então, é uma força aplicada sobre uma determinada área. Então, aqui eu tenho uma força aplicada sobre uma área. Então, vejam aqui o exemplo, ó. Pressão é força sobre uma área. No momento que eu coloco esse objeto, eu aumento a força, automaticamente eu aumento a pressão que está sendo exercida na mesma área, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma força maior sendo aplicada, uma força aqui no sentido para baixo, que gera uma pressão em todas as direções naquela área ali, que é a área de um círculo, né? Do diâmetro, está sendo aplicada. Então, considerando, né, que uma certa quantidade de um líquido de densidade depositado num recipiente, pode-se afirmar que o líquido exerce certa pressão sobre o fundo do recipiente, que contém a força, né, que esse líquido está exercendo ali. Então, essa pressão, ela recebe o nome de pressão hidrostática, tá? Então, tem algumas formas de a gente conseguir determinar ela. A gente vai ver, basicamente, que é pressão é a massa específica do meu material, a gravidade e a altura. Ó, então, pressão hidrostática também é Newton por metro quadrado, porque é uma pressão, só que hidrostática, né, porque está correlacionada a líquidos. A densidade é quilo por metro cúbico. A aceleração da gravidade é metros por segundo ao quadrado. E a H é a altura da coluna do líquido, né, em metros. A gente já trabalhou ela também. Agora, considerando dois pontos horizontais diferentes dentro do mesmo líquido, né, a gente pode calcular essa diferença de pressão, que está correlacionada com a diferença de altura, né? Então, a diferença de altura é que vai me dar essa diferença de pressão que eu tenho entre um ponto A e um ponto B. Então, aqui o textinho aqui explica exatamente isso. Aqui fala um pouquinho sobre o experimento de Torricelli, né? Que ele fez um experimento para trazer aquele conceito da pressão atmosférica, de quando a gente tem, né, um recipiente que ele está aberto. Então, aqui, né, quando a gente tem aqui mercúrio, né, ele fez com o mercúrio, e ele viu que tornou um tubo de ensaio de 1 metro, e ele viu que quando ele preencheu ali, passou a ter uma altura de 76. Né? Então, ó, passou a ter uma altura de 76. E daí ele entendeu que está correlacionado com a pressão atmosférica de quando a gente tem um recipiente aberto, como é o caso dos condutores abertos, né? A gente vai ver aqui também. Que são algumas transformações da pressão atmosférica, o valor que ela é utilizado. Às vezes pode usar 1,01 ou às vezes o próprio 1 vezes 10 dá 5, né? E essa pressão ela sempre vai ser acrescida no valor da pressão que tu calculou no ponto daquele fluido, tá? Sempre que a superfície ela for livre, tá? Então, está sendo considerado a pressão atmosférica. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B, né? E ali eu preciso considerar a pressão. Daí, lembrando que a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B, né? Então, aqui a gente começa a ter aquelas equivalências que a gente vinha trabalhando dentro da nossa disciplina. Que leva em consideração a pressão atmosférica, né? A massa específica do líquido A, a aceleração da gravidade e a altura do ponto A, que é igual à pressão atmosférica no ponto B, a massa específica do ponto B, a aceleração da gravidade e a altura do ponto B. Como? Deixa eu só fazer um negócio aqui.
como a pressão atmosférica é a mesma, né? Porque os dois estão abertos, tanto no ponto A quanto no ponto B, a gravidade é a mesma, vai ficar que as únicas variáveis que são distintas em A e B é a massa específica por ter líquidos distintos, né? O líquido B e o líquido A, e a altura que eles vão estar posicionados, né? Então tem uma altura diferente aqui. E também eu posso calcular através, né, da pressão, que a pressão de um lado é igual à pressão do outro. Ó, então, aqui eu tenho a pressão 1, né, que é a força 1 sobre a força... E a força 2 sobre a área 2 e a força 1 sobre a área 1. Então, eu também posso fazer essa equivalência e fica mais fácil de eu conseguir, né, determinar através da prensa hidráulica. Então, aqui a gente tem o êmbolo da bomba e eu tenho o elevador. No momento que eu aplico, ó, a carga, exerce uma força numa área que vai exercer uma força contrária a uma área maior. Por isso que eu posso correlacionar aqui pressão 1 é igual a pressão 2, que é a mesma coisa que força 1 dividido por área 1 é igual a força 2 dividido por área 2, né? Porque pressão é força sobre área. Aqui, Arquimedes verificou que quando tomava banho, deixa eu só pegar, esqueci minha caneta. Enquanto tomava banho, que um corpo imerso na água se torna mais leve devido a uma força exercida pelo líquido sobre o corpo, vertical para cima, que alivia o peso. Essa força foi determinada de empuxo, que possui o mesmo módulo do peso do líquido deslocado pelo corpo quando o total ou parcialmente nele imerso. Então, o empuxo, né, a gente pode, ele é uma força, então, se é uma força, ele é somente newtons. Colocar ali. É a aula 2 que eu tô vendo, tá? Então, o empuxo é a densidade, né, a massa específica do material, o volume líquido deslocado vezes a aceleração da gravidade, né, o quanto que esse líquido foi deslocado. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, aonde quando eu coloco um cubo, né, dentro da água, como que eu consigo calcular o empuxo devido a esse deslocamento que acontece, né, com relação ao volume. Ó, então aqui a gente tem o exemplo, né? Ao momento que eu coloco um peso de 1 quilo num reservatório, eu vou ter um deslocamento dessa água. Então, esse deslocamento da água, que é o empuxo, que eu consigo calcular o deslocamento dele. Aqui, nós vimos sobre a questão da área, né? Qual a grandeza que está representada na figura? É a pressão, porque é uma força aplicada sobre uma área, né? Então, pressão. Aqui eu tenho uma baixa pressão, porque eu tenho uma área maior, porque pressão está inversamente proporcional à área. E aqui eu tenho uma área menor, automaticamente eu vou ter uma pressão maior. Então, a pressão é uma força exercida sobre uma unidade de superfície, né? Já viu isso? Já tem aqui a fórmula, a gente já viu. E algumas transformações de unidade de pressão, né? Então, um ATM é a mesma coisa que 1 kg/força centímetro quadrado, que é a mesma coisa que 1 bar, que é a mesma coisa que 14,7 psi. Então, aqui algumas grandezas de unidade, tá? No sistema internacional, em outras unidades, libras, milímetros de mercúrio, pressão atmosférica métrica, né? Que é o ATM. Aqui discutiu muito sobre esse slide, né? Em qual dos reservatórios a pressão é maior no fundo. Então, tudo depende da situação, do que eu estou considerando, né? Porque eu vou levar em consideração a massa específica, a gravidade e a questão da altura, né? Então, a altura está correlacionada. Se eu considero aqui que é montanhas, né? Estou acima da cota do mar.
Aqui só algumas transformações de novo de unidade e sobre pressão absoluta, né, que eu tenho dentro da pressão absoluta, eu tenho a pressão relativa com a pressão atmosférica, né? Então, vai tendo várias etapas que a gente vai vendo aqui. Aqui nós vimos sobre o manômetro, né? Tanto que a gente utilizou ele nos nossos laboratórios de prática, lá da bancada de hidráulica, né? A gente utilizou esse equipamento para utilizar. O princípio de Pascal, que foi a programação da pressão nos líquidos, né? Que ele exerce essa pressão. Então, aqui a gente viu, né? Da bancada hidráulica, né? Então, a gente já tinha visto sobre isso. E também com a relação de... eu vou falando, vou ficando com o que aconteceu. Relação de volume também. Então, isso tudo isso que a gente já viu, né? Pressão 1 é igual à área 1, que a pressão 2 é igual à área 2, né? Quando eu estou equivalendo as forças. Daí, também, nós vimos sobre o fluxo laminar e o turbulento, né? Então, o laminar, ele tende a ter essas linhas horizontais, esse tipo de fluxo, e o turbulento, né? Ele já tem um sentido desordenado. Então, volume é a área vezes comprimento, né? Então, a gente calculou também a questão de vazão, pode ser também calculada através de volume pelo tempo. Vazão também pode ser calculada pela velocidade vezes a área, né? Então depende de qual é o contexto que eu estou aplicando, né? E velocidade pode ser calculado pela vazão dividido pela área. A relação entre a velocidade de avanço e retorno do atuador hidráulico, né? Então a gente viu sobre isso. Depois a gente fez alguns exercícios, tá? A gente fez vários exercícios na aula. Depois eu vou passar para vocês os slides. Deixa eu pegar aqui. Aqui, na aula 3, nós trouxemos de novo esse conceito, né? A gente ficou trabalhando esses conceitos de fluido, tá? Entendendo bastante isso. O que é um fluido ideal? É aquele que a viscosidade ela é nula, tá? Fluido incompressível é aquele cujo volume não varia em função da pressão. E o líquido perfeito, ele é o fluido ideal, incompressível, perfeitamente imóvel, contínuo de propriedade homogênea. Então, a gente trouxe aqui de volta, né, os conceitos de massa específica e peso específico, daí massa específica e densidade são iguais, mas aí o peso específico muda um pouquinho, tá? Então, isso que eu tenho que ter é esse cuidado da diferença. A massa específica é massa por volume e o peso específico é peso por volume, tá? Densidade, né? Peso específico pelo peso específico da água, se eu quero ter um parâmetro de comparação, tá? Então, por isso que eu sempre comparo com a água. Viscosidade, né? É uma propriedade física desse fluido, que ele exprime sua resistência ao cisalhamento, né? Então, quanto aquele material ele é viscoso ao espalhamento, ao escoamento desse material na área onde ele está sendo submetido. Isso é importante porque ele influencia no fenômeno do escoamento, né? Principalmente por causa da perda de pressão no escoamento de determinados fluidos. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, tanto que a perda de carga é um dos conceitos que a gente vai trabalhar numa sequência aqui de conteúdo. Tensão de cisalhamento, né? Então, ela leva em consideração as derivadas, então é um gradiente de velocidade pelo tempo e o coeficiente de proporcionalidade. Ou posso calcular a viscosidade cinemática, onde eu considero a viscosidade dinâmica pela massa específica. Daí, recapitulando aqui, né, que pressão é força sobre área. A lei de Pascal, ela falava que a pressão aplicada sobre um fluido contido em um recipiente fechado age igualmente em todas as direções do fluido e perpendicularmente às paredes do recipiente. Então, é isso aqui, é desenho perpendicular, né, e em todas as direções. A gente já viu sobre a diferença de pressão quando eu tenho dois pontos distintos entre A e B, né?
Então, como que eu calculo isso? Aqui, levando em consideração que aqui não foi considerado, mas aqui considerando a pressão atmosférica, né? Então, eu também consigo calcular de um único ponto, né? Aqui é a pressão em determinadas cotas, tá? Então, é importante eu saber que a pressão A é igual à mesma pressão C, porque está na mesma altura, que é a mesma coisa que pressão B e a pressão D estão na mesma altura. E eu posso fazer uma menos a outra para conseguir, né, determinar alguma pressão que não esteja ali disponível. Então, a altura, né, aqui é a carga de pressão, a altura do líquido vai ser a pressão dividida pelo peso específico. E daí, esse peso específico, né, vai ser considerado para a água 1 kg força centímetro quadrado, tá? Então, é um parâmetro de controle. Aqui, sobre a pressão, né, quando eu tenho pesos específicos diferentes, eu vou ter pressões diferentes, mesmo tendo a mesma altura de coluna d'água. Aqui, quando eu tenho o mesmo peso específico, né, dos materiais, a mesma pressão e mesma pressão para pesos específicos diferentes, eu vou ter colunas d'água distintas, né, alturas diferentes. Aqui a pressão ATM a gente já olhou. As escalas de pressão, né? Então, a pressão manométrica é a pressão medida adotando-se como referência a pressão atmosférica. Quando a pressão ela é menor que a atmosférica, temos uma pressão manométrica negativa, ou ela vai ter, né? Ou a gente chama de vácuo ou depressão, ou vai ser realmente pressão efetiva e pressão relativa quando positiva. Então, eu tenho a pressão absoluta, a pressão manométrica negativa ou pressão manométrica positiva, né? Sempre em relação a uma pressão atmosférica de referência, tá? Então, eu vou ter que pressão absoluta é igual à pressão atmosférica mais a pressão manométrica, seja ela positiva, seja ela negativa. De vapor é o valor da pressão de um fluido a uma determinada temperatura no qual coexistem fases líquidas e de vapor. Então, aqui é uma pressão quando eu estou exercendo a temperatura. Eu entro com a variável de temperatura e essa temperatura, né? Se for, por exemplo, acima de 100 graus, essa água, se for uma água, ela entra em ebulição e ela gera vapor, né? E a mesma coisa acontece para mercúrio também, por exemplo. Os tipos de escoamento, daí vamos lembrar um pouquinho que existe, então, o regime permanente, né? Então, como é que a gente diz que é um regime permanente? Quando as condições do fluido, como temperatura, peso específico, velocidade, são invariáveis com a função do tempo. Né? Então, aqui, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, tá? Não muda, tem a mesma pressão, mesmo tendo bocais diferentes, mas aqui a mesma pressão. O regime laminar, né? Então a gente já viu que é um escoamento em filetes horizontais. O regime turbulento é para todas as direções, né? Que acaba tendo essa desorganização da velocidade. Perdão, estou perdendo a voz já. A vazão volumétrica é volume pelo tempo, né? Então, as unidades que a gente vai trabalhar pode ser metro cúbico por segundo, metro cúbico por hora, litros por segundo, litros por minuto, e assim vai, né? Sempre trabalhando dentro dessas condições. Então, a vazão é velocidade sobre uma derivada de área, né? Sobre um pequeno pedacinho de área. A vazão mássica é a massa do fluido que atravessa uma determinada seção por uma unidade de tempo. As unidades é quilo por hora ou quilo por segundo, né? Porque daí é massa por tempo. Velocidade, então, é vazão por área, tá? Que é um parâmetro, principalmente para a gente determinar o projeto de bombas, né? Escolher qual que é a bomba que faz mais sentido dentro desse né, daquela tubulação, enfim, que vai precisar desse parâmetro. Então,
Aqui, né, a gente verificou a vazão, que é a velocidade média, né? Então, tem um cronômetro, quanto tempo leva para encher, né, um volume de 20 litros. A gente consegue calcular a vazão. Então, vazão é velocidade pelo tempo. Então, aqui, né, a gente tem a velocidade média e aqui eu tenho um deslocamento, tá? Então, eu posso calcular a velocidade média, supondo, né, que vai ter sempre esse mesmo sentido de fluido. Ó, então, a gente pega ali, né, uma derivada de área e consegue calcular como que é aquele regime, aquela velocidade ali, aquela vazão. Aqui nós temos a velocidade média, que a gente faz uma média, então traz um retângulo aqui de média, mas assim, a gente sabe que a velocidade real, ela tende a ter uma velocidade maior ao meio, né? E tende a zero próximo às paredes da tubulação devido à perda de carga. Outras definições que a gente trabalhou foi a vazão em massa e a vazão em peso, né? Então, massa pelo tempo, peso pelo tempo também, né? Então, a gente trabalhou essas equações em alguns exercícios. A gente viu também sobre cinemática dos fluidos, tá? As unidades que a gente trabalhou, então, foi quilos por segundo, quilos por hora, newtons por segundo, quilograma-força por hora. São algumas unidades que a gente trabalhou com relação ao tempo. Daí, depois a gente viu sobre a equação da continuidade para o regime permanente, né? Então, a gente verificou ali como que a gente calculava, né, essa vazão. Daí, a gente entra naquele conceito que tudo que entra é igual a tudo que sai, a mesma vazão que entra é a mesma vazão que sai, né? Então, elas não podem ter distintos, então por isso que a gente faz a igualdade, né? Da equação de continuidade. Fizemos um exemplo. Aqui, quando eu tenho, né, a mesma massa específica, eu não preciso ter que considerar ela no meu cálculo, né? Mana, ei. Quando elas são iguais, né? Daí fica velocidade 1 e área 1 é igual a velocidade 2, área 2. Desculpa, mas a minha cachorra, tô em casa sozinha, ela é terrível. A gente viu um outro exemplo também de como que a gente calculava, né? Dentro, aqui na garganta, depois eu vou passar para vocês. E a gente viu que quando tem diversas entradas e diversas saídas, elas também são iguais. Então, tudo que entra é igual a tudo que sai, né? Então, eu também consigo ter essa igualdade. A gente fez um exercício, outro exercício. Aqui, acho que foi a aula que a gente mais fez exercício, né? A gente fez vários exercíciozinhos. Ana. Depois a gente viu sobre hidrodinâmica, tá? Trazendo um pouco dessa questão do escoamento. Então, quando a gente tem o escoamento ideal e o real, então a gente usa esse escoamento para o nosso dimensionamento, porque fica muito mais complexo a gente conseguir calcular o escoamento através de uma curvatura. Muito mais fácil através de um retângulo, né? Então, dizendo que aqui no escoamento ideal, a gente despreza toda a viscosidade, e quando no momento que eu desprezo a viscosidade, eu estou desprezando a perda de carga das paredes, que a gente sabe que, na verdade, ela ocorre, né? E o real tem o atrito junto às paredes sendo colocadas, né? Então, aqui, regimento laminar e regimento turbulento também a gente viu. Nós vamos ver também sobre Reynolds, né? Como que a gente calcula isso, tá? Vou trazer isso para vocês também, né? Eu trouxe ele aqui rapidamente, mas depois a gente vai trazer ele bem mais explicadinho, né? Então, isso aqui não vou me deter nesse slide, porque eu vou trazer isso para a semana que vem já. Aqui a gente viu, né, sobre o movimento permanente, movimento variado, né? Então, o movimento permanente ele pode ser acelerado ou retardado, daí depende do fluxo, né, do sentido. Então, uniforme é a mesma coisa, né? Que tudo que tem no ponto 1 é igual no ponto 2, seja deslocamento, seja velocidade, seja vazão. O acelerado, ele parte, né,
de uma área maior, né, para uma área menor, e o retardado ao contrário, de uma área menor para uma área maior. Então, a gente tem o escoamento uniforme, que ele é constante com relação à velocidade e o tempo. A velocidade aumenta no escoamento acelerado e diminui, né, no retardado. Escoamento laminar, né, são as trajetórias que a partícula tem, que são paralelas e muito bem definidas. E o turbulento, então, né, que a gente tem essa variação. No movimento permanente, a gente tem, né, que força, pressão e velocidade, né, aonde a pressão ela é constante, então eu tenho variação de força e velocidade. No permanente uniforme, né, além da vazão, o vetor da velocidade também é constante. Então, no permanente uniforme, eu tenho vazão e velocidade constante, o que varia ali é a questão da área. E aqui nós vimos sobre o movimento permanente acelerado e retardado, né? Então, quando eu tenho um bocal maior, que vai para um bocal menor, eu tenho o acelerado, né? Velocidade 1 é menor que a velocidade 2. Então, para dizer que a mesma pressão no ponto 1 e no ponto 2, eu vou ter que ter uma velocidade aqui menor, porque eu tenho uma área maior, mas aqui eu vou ter que ter, né, uma velocidade maior para compensar a mesma vazão que entra, é a mesma vazão que sai. E aqui no retardado também, só que daí no sentido oposto. Né? Então, o variado aqui, a gente foi vendo. Daí, da equação da continuidade, né? Como que a gente calcula para achar, né, o peso específico, a velocidade, o elemento de área que a gente quer calcular e a questão do volume. Então, aqui tá as equações que a gente trabalhou, né? Fizemos alguns exemplos e trabalhamos a equação de Bernoulli para fluidos ideais. Que daí, a pressão de Bernoulli... Deixa eu só espirrar. A equação de Bernoulli, ela leva em consideração, né, a carga de pressão, a carga de velocidade e a carga de posição, né, que é a nossa carga fisiométrica. Então, deixa eu só ver aqui se tem uma formulazinha. Então, aqui, né, ela considera o quê? Que ao longo de qualquer linha de corrente, ela é constante a soma das alturas de cinética, fisiométrica e geométrica, tá? Então, a energia cinética, ela leva em consideração a velocidade e a aceleração da gravidade. A energia de pressão ou fisiométrica, ela leva em consideração a pressão com relação ao peso específico. E a energia de posição é a altura, tá? Então, por isso que a gente trabalha aqui com essa unidade. Acho que é... Mana. Então, aqui, ó. Deixa eu botar aqui, acho que fica mais fácil. Depois eu volto aqui. Ó, então, eu tenho a pisométrica, a cinética e a manométrica, que é a altura. Tá? Então, tudo que é de um lado é igual ao do outro e eu vou achando para calcular. Então, como que eu calculo a energia de pressão, a energia de velocidade e a altura potencial, né? É o próprio H. Pode estar em metros de coluna d'água ou pode estar em metros, tá? Aqui a gente fez esse exemplo. A gente teve esse exemplozinho também que a gente calculou. Esse aqui. E esse aqui. Deixa eu ver a minha aula. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Essas aulas aí que a gente trabalhou. Porque depois a gente teve algumas aulas que a gente teve aula prática, depois teve avaliação, né? Então, a gente teve várias coisas. Tenho aqui até a aula 7. Deixa eu só ver uma coisa. Aula 7. Só quero ver se eu tenho todos os exemplos. Para depois passar para vocês. Tá, só tá faltando esse aqui. Eu acho que tá faltando uma folha do meu caderno. Que aí depois eu vou passar para vocês esses outros exemplos aqui. Mas eu tenho eles salvo. E daí, qual que é
a ideia, tá? A ideia é que vocês comecem a revisitar um pouco esse conteúdo, tá, pessoal? Vocês comecem a olhar novamente esse conteúdo, relembre os conceitos, relembre a transformação de unidade, né? Analisem um pouquinho sobre sobre esse conteúdo, porque nós vamos dar continuidade nele semana que vem, daí já trazendo um pouquinho mais de conceito, né? Trazendo um pouquinho mais. Vou trazer ali a questão de Reynolds e nós vamos começar a ver sobre a questão de perda de carga. Como que eu calculo essa perda de carga e principalmente depois como eu considero ela dentro de um dimensionamento de uma instalação de uma edificação, por exemplo, né? Como que eu vou calcular essa perda de carga para que vocês possam aplicar isso dentro né, da vida profissional de vocês, para quando vocês forem fazer as disciplinas de instalações hidráulicas prediais, vocês já terem entendido o que é todos esses conceitos, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer aproveitar esse momento de fala? Entrou um pouquinho mais de alunos, Professora, né? eu acharia legal, não sei se você vai fazer algum intervalo, alguma coisa assim, a gente poderia daqui a pouco corrigir a prova, né? Que Eu na não prova posso seriam fazer boas, isso ainda. não? Não, porque tem alunos que não fizeram a prova ainda. Daí eu não posso ainda fazer isso. Tá? Mais para frente, sim. Então, acabou. Mais para pegar mais a manha de como é que começa a fazer o exercício, né? Por que dados que tu tem que coletar, e aí para fazer aquele passo a passo, agora tu tem que achar isso, agora tem que achar aquilo, converte aqui, converte ali, para a gente pegar a manha mais desse procedimento, né? Porque é uma questão é bem complexa, tem que saber várias coisas para te poder conseguir resolver ela. Sim. Eu acho que sim, acho que é uma boa ideia. Na verdade, eu sempre faço isso, tá? Eu sempre corrijo a prova após ela ser aplicada. Só que daí, como tem um colega que apresentou atestado médico, então ele tem direito a fazer a prova e não ir para o grau C, e no dia que ele ia fazer a prova, deu o início das enchentes e se cancelou todas as aulas e tudo mais. Por isso que eu ainda não trouxe a prova, tá? Até porque depois disso eu entrego a prova, vocês olham, a gente corrige a prova em aula, daí vocês tiram as dúvidas, entendeu? É assim que funciona. Só não tive ainda essa oportunidade, porque eu ainda tô, né, trancada ali com relação ao colega, tá? Mas vou... Tranquilo, então, só vamos aguardar, então. Sim. Daí, eu converso com vocês, vou reestruturar. Vou trazer mais essa ideia, então, nos exercícios, porque sabe uma coisa que eu notei durante a prova? É que, às vezes, durante a aula, vocês não leem o enunciado, né? Daí, tipo, já começa a resolução, e daí vocês não conseguem interpretar o que está no enunciado para poder colocar em prática isso na hora da prova. Então, falta um pouquinho disso, sabe? De interpretação, de enunciado mesmo, sabe? Interpretar o que a questão está pedindo, porque às vezes, assim, o que eu notei, né, ali, com aquela questão toda de dar as dicas, é que vocês tinham, alguns tinham as fórmulas, outros não tinham a fórmula, mas faltava, às vezes, só entender que aquela palavra que estava escrita no enunciado se refere àquela fórmula, sabe? Fazer o link. Acho que faltou um pouquinho disso, assim, sabe? Verdade, verdade. Eu tinha algumas fórmulas, mas não conseguia aplicar essas que eu tinha. Exato, assim, faltou um pouco entender. Para que servia cada fórmula? Isso faltou para mim. Tá, perfeito. Eu acho que é ótimo isso, até para a gente poder alinhar isso para o grau B. A gente vai alinhando, tá? A gente vai fazendo isso e vai organizando melhor, tá? O que eu tinha para vocês realmente era isso, assim, era fazer essa revisão, era lembrar um pouco desses conceitos, sem ter um peso,
né? Então, assim, sem ter um peso muito grande, até porque não tem porque eu ir com vocês até às 10 da noite, sendo que a orientação é não trazer conteúdos novos, né? Não trazer conteúdos densos que tem aqui de 42, 43, se eu não me engano, tem 11, né? Então fica um pouco mais difícil da gente conseguir avançar muito esse conteúdo. Mas a gente vai trabalhando isso agora para a semana que vem, tá? Vamos montando essa estratégia e acho que vai funcionar legal. Tá bem, meus queridos? Concordo mesmo. Eu acho que eu vou trazer isso também nos enunciados dos exercícios, tipo, fazer essas correlações de textos antes de aplicar ali a fórmula direta, sabe? Acho que facilita também. Então, a gente vai, né, entendendo o nosso cenário e a gente vai adaptando isso para funcionar bem. Tá bem, pessoal? Eu vou parar a gravação, então, porque eu vou baixar ela e vou disponibilizar ela no YouTube depois para vocês. Ela vai estar lá no